Pessoal, uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Hoje, dia 28 de março, última segunda do mês, encerrando mais um ciclo. Eu prometo falar pouco hoje, porque afinal está todo mundo ansioso para ir embora mais cedo para casa e assistir Pantanal, né? Está todo mundo falando, não está? Então, olha lá, hein? Bom, gente, o nosso encontro de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre ciência e espiritualidade. Ciência que é uma coisa tão necessária para a nossa vivência aqui nesse planeta, e espiritualidade também. Só que, o que é que acontece que a gente ainda não consegue encontrar ali o vínculo perfeito com a espiritualidade? Por que muita coisa dá certo e chega lá na frente, o negócio deturpa e dá tudo errado? Tem um projeto, um propósito bom, mas nem sempre aquilo segue o fluxo do progresso. Então a reflexão de hoje é mais ou menos sobre isso. Qual que é o grande empecilho do homem da ciência ainda não conseguir encontrar o seu elo com a espiritualidade? Bom, eu aproveito para quem está em casa também, no Facebook, no YouTube assistindo a gente, que possa, curtir a nossa página, publicar aí nas suas páginas, divulgar a mensagem espírita. É muito bom a gente assistir aí no conforto de lar, mas é gostoso também sentir a presença de cada um de vocês aqui. Para nós é uma grande alegria. Eu me chamo Peterson, esqueci de me apresentar no começo, mas eu espero que a gente possa juntos refletir sobre esse tema. E vamos começar a elucidar algumas ideias aqui. Para a gente falar de espiritualidade, um dos caminhos, que não é o único, mas um dos caminhos que nos levam a compreender melhor é o Espiritismo. E quando a gente vai falar de Espiritismo, tem 3 pilares fundamentais, que é a ciência, a filosofia e a religião. Então, quando a gente fala de ciência, o que isso quer dizer? Trata-se do conhecimento profundo de algo, é a reunião dos saberes, estuda os fatos na luz da razão. E esse é um dos pilares da doutrina espírita. Filosofia. A filosofia também é um pilar fundamental do Espiritismo, que analisa a questão divina, transcendental, nos dá um entendimento de que nós somos espíritos e nos faz questionar o que nós realmente somos. Somos espíritos? Sim. Mas de onde viemos? Para onde vamos depois da morte? E o que é que a gente está fazendo aqui? E o outro ponto, muito fundamental no Espiritismo, que uma vez eu falei isso, quase apanhei na rua, foi sobre religiosidade. Fala-se que Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas para aqueles mais adeptos, que tem que falar do jeitinho que está no livro, Kardec não fala muito de religião. Kardec é muito cauteloso nesse ponto. Allan Kardec, na codificação, quando vai tratar de religiosidade, ele fala dos aspectos morais. Nas suas obras, ele quase não cita religião, mas substitui pelas consequências morais do nosso comportamento a qual a gente está sujeito. E o nosso comportamento, a nossa vivência, vem muito a falar do que o nosso amigo trouxe na nossa mensagem inicial. Na nossa vida, a gente sofre alguns efeitos de ação e reação. Aquilo que eu faço hoje tem uma consequência hoje. E aquilo que eu faço e pratico hoje também tem uma consequência na vida futura, que é a causa e o efeito. E a justiça da reencarnação nos dá a oportunidade de viver, aprender e aquilo que não for bom, não fazermos mais. Então, todos nós somos convidados a contribuir com uma lei universal, que é uma das leis de Deus, é a lei do progresso. E todos os seres encarnados aqui na Terra, todo mundo, está incumbido a fazer alguma missão. Talvez você não tenha descoberto ainda qual é a sua, mas todo mundo tem um propósito, ninguém nasceu à toa. Tem na nossa vida, sim, por mais difícil que pareça, pessoas que vão vir para nos auxiliar,
mas a vida também espera que em algum momento a gente possa auxiliar as outras pessoas. Jesus, quando ele veio à Terra, ele não disse tudo, porque ele não podia adiantar aquilo que nós deveríamos desenvolver ao longo das existências. Então, muita coisa ainda ficou para a gente descobrir com a nossa evolução. A gente vai vivendo, vai descobrindo, e uma das coisas que a gente pode citar muito sobre isso é a ciência. A ciência antiga, como que eram antes? A gente vai dar um exemplo de um médico. Nós tínhamos um médico para cuidar das pessoas. Hoje nós temos um médico para cuidar de cada parte do corpo. E isso é uma consequência natural. O tempo vai passando, vamos tendo novas descobertas e a nossa inteligência vai fluindo. A reencarnação, que é um dos pilares principais também da doutrina espírita, que explica muitas situações que a gente vive hoje, ela vem mostrar para nós tudo aquilo que a gente tem que aprender, que nada está perdido. Bom, nós somos espíritos que hoje nós estamos numa experiência carnal, mas que existem muitas outras possibilidades e probabilidades da gente viver. Existem planetas que os corpos lá de quem vive, dos planetas superiores, não é de carne. São diferentes, são corpos fluídicos. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa passar por todas as experiências possíveis aqui nesse planeta. Então, aqui a gente está passando por provações, expiações, porque aqui é o lugar propício para isso. Mas eu nasci para sofrer? Não. Ninguém aqui nasceu para sofrer. Nós nascemos para superar. Por quê? Nas situações difíceis que a vida vai te proporcionar em algum momento, ela vai te dar aquela dor, ela vai te dar aquele problema e cabe a você superar dentro das suas possibilidades. Nós temos dores, nós temos sentimentos de aflição, temos coisas ali que são inimagináveis, porque eu não estou no lugar do outro. Para mim pode ser bobeira, o choro de alguém, mas não, aquela pessoa que está sentindo jamais vai conseguir transmitir para outra pessoa aquilo que ela realmente sente, porque está na essência dela. E muitas vezes a gente precisa disso para criar força. O efeito da dor, ele é sempre regenerador. A gente não tem a inteligência no momento de entender isso, mas lá na frente ou nas próximas encarnações, a gente vê que muitas vezes a dor é um pilar para a gente poder seguir mais firme. Bom, a Terra, o nosso planeta, ele, através da lei do progresso, ela passa por mudança, ela passa por evoluções, e nós, ao longo do tempo, vamos acompanhando isso. Nós, porque em pandemias passadas, muito provavelmente éramos nós mesmos que estávamos vivendo aquilo. Hoje nós estamos também vivendo por momentos difíceis, vamos passar por outros. A gente está num momento muito desordeiro do planeta. Dizem que primeiro vem a desordem para depois vir a ordem. Bom, se isso é uma consequência, é necessário a gente aprender com essa dor aí. A gente precisa se equilibrar. Mas como se equilibrar no momento de pandemia? Como se equilibrar nesse ano que está tudo tão conturbado, está tudo tão difícil? A gente liga a televisão, vê notícias absurdas, filho que mata pai, vizinho que mata por causa de som alto. Um mundo tão cruel que a gente está vivendo. É necessário a gente encontrar a espiritualidade. Mas como? Né? Hoje a gente está vivendo uma situação muito difícil, que é aqueles homens que têm poder, alguns governantes que têm o dever de lutar pelo seu povo, estão aí fazendo guerras. Eles deveriam lutar pela ordem, pela paz, pelo diálogo e pela diplomacia. Mas aí tem um interesse por trás disso. O poder, o dinheiro, o querer mandar em tudo e em todos, cega o homem do progresso. Tudo poderia caminhar se tivéssemos equilíbrio. Mas, infelizmente, uma grande mazela aí, que é o egoísmo é o pai de todas as atrocidades humanas. Enquanto o homem for egoísta, dificilmente ele vai conseguir compreender a espiritualidade. E no Evangelho diz, haverá escândalos, mas ai daqueles que causarem esses escândalos.
Então a gente pode se perguntar hoje, onde é que está Deus? Deus não está vendo tudo isso? Por que Ele não faz nada? Pelo nosso entendimento espírita, nós somos espíritos livres. E Deus nos dá a oportunidade de nós termos a nossa essência individual. Temos o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser da nossa vida. Porém, aquilo que a gente faz sempre tem um resultado. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim. A gente pode falar hoje do egoísmo dos governantes, né? Desse período de guerra que a gente está vivendo. Mas a gente pode falar também do egoísmo que acontece dentro das nossas casas. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com uma pessoa que possui vícios. O vício, por exemplo, da bebida alcoólica. Quando você pergunta para um alcoólatra, você sabe que você faz mal para você? Ele até pode responder, sim, estou fazendo mal para mim, mas só para mim. Muitas vezes a doença, o vício, não faz com que a gente olhe para dentro da gente e veja que quando eu estou ali, dentro de um núcleo familiar, e eu estou ali me destruindo, automaticamente eu também estou destruindo a minha família, porque eles sofrem junto comigo. Eu tive a oportunidade uma vez de acompanhar uma psiquiatra e ela me disse que na vivência dela de consultório, nas famílias que possuíam pessoas viciados em drogas, o último recurso, na maioria das famílias, é quase sempre a mãe. Todos os outros familiares já desistiram daquele ser, mas a mãe ainda está ali. É claro que cada caso é um caso, mas quando a gente fala de egoísmo, o de não se cuidar é o de não se conhecer. A espiritualidade nos faz um convite para olhar para dentro da gente. E hoje, como que eu faço para poder ajudar? Se a gente fala desse conflito entre Rússia e Ucrânia, se eu falo do problema familiar que eu tenho dentro de casa, o que é que eu posso fazer? Sendo que o Espiritismo me convida a eu mudar a mim mesmo. Mas como é que eu vou ajudar o outro? Muitas vezes a gente é impotente. Eu gostaria de fazer algo mais, mas não posso. Mas e nesses casos? O que é que eu posso fazer? Bom, nesses casos, na codificação de Kardec, não deu tempo dele falar. Mas tem um negócio chamado prece. Kardec ia falar sobre prece e magnetismo, mas o danado morreu antes, não deu tempo. Então, quando a gente vai falar de prece, tem algo que nós ainda não entendemos e que a espiritualidade está vindo para nos explicar. Nós vamos abordar mais esse tema aqui adiante. Quando eu faço uma prece para mim ou para alguém, isso tem um efeito devastador de bondade. Quando a prece é sincera, ela tem ações fluídicas que hoje, materialmente, a gente ainda não consegue descrevê-las como são. Mas a nossa ciência já está, de alguma forma, observando os efeitos benéficos das preces. Existem já alguns estudos caminhando sobre isso, mas hoje a gente vai falar da espiritualidade dentro da ciência. Bom, no ato ecumênico da oração, porque você não precisa ter uma religião para fazer oração, para ter uma prece, as energias sentidas, elas são transportadas para qualquer lugar. E na literatura espírita, nos livros de André Luiz, por exemplo, quando ele está lá na colônia espiritual, em diversos capítulos de diversos livros, ele fala sobre o efeito físico da prece lá no plano espiritual. É uma coisa muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ler os livros de André Luiz, leiam, porque vocês vão se surpreender. Nas preces, a gente pode sentir, pedir, agradecer. Cada prece tem a sua finalidade. Cada emanação sincera tem um efeito. Mas aí chega o homem, né? E ainda deturpado, o homem ainda querendo dinheiro, o que ele faz? Começa a cobrar pelas preces. Então, aquilo que era inicialmente para ser sentido, agora pode ser vendido.
Olha o ponto que a gente chega. Então, vou aqui falar dos livros de Allan Kardec. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5, tem uma parte que ele faz uma nota. Ele escreve da seguinte forma. No capítulo 5 ele fala sobre o purgatório. O purgatório, dentro da visão da igreja da época, seria algo mais ou menos semelhante com o umbral. Mas, para as pessoas saírem desse purgatório, para aquelas almas pararem de sofrer, a gente poderia oferecer preces para essas pessoas. Mas as pessoas estão muito ocupadas, né? Então, se você não pode fazer preces pelo seu ente querido, não tem problema. Eu faço para você. Em troca, você me dá dinheiro. E virou-se aí um comércio de preces. Até hoje, a gente vê muita gente falando, tem que mandar rezar isso. Não, não tem que mandar. É você quem tem que fazer de coração. Ah, mas então aquela instituição religiosa cheia de pessoas que estão orando ali não tem valor? É claro que tem. Claro que tem. Porém, quando coloca-se dinheiro nas coisas da espiritualidade, o buraco é bem mais embaixo. É muito comum a gente ver hoje instituições religiosas nos ofertando a chave do céu. É muito comum você chegar e falar assim, olha, eu vim aqui, eu estava destruído, eu não tinha nada, agora eu tenho milhões na minha conta. Não existe troca. Eu tenho que dar para receber. Isso não existe. Deus não tem conta corrente. Deus não é dinheiro. Só que as instituições religiosas precisam de dinheiro. E muitas delas fazem trabalhos excepcionais com o dinheiro das doações. Tem muita igreja evangélica que pregam o evangelho dentro dos presídios. Tem muita instituição aí que sobe no morro, nas favelas, levando um pouco de alimento, de roupa, um pouco de dignidade para aquelas pessoas que muitas vezes não têm. Então, a gente precisa separar as coisas. O dinheiro, quando bem aproveitado, sim. Quando ele é doado, porque eu quero doar, porque aquilo tem uma intenção, bacana. Mas eu não preciso doar porque está escrito que eu tenho que dar. Não. Eu dou aquilo que eu sinto a necessidade de dar. Se eu não posso doar dinheiro, se eu não posso doar algo material, que eu possa doar as minhas preces. A espiritualidade vem nos apresentar essa chance da gente se reequilibrar. Mas o homem, muito ganancioso, né? Começa a vender as preces e não é assim que a gente resolve a vida. A espiritualidade real, ela dá para nós a convicção de que nós somos espíritos com propósitos e objetivos. A espiritualidade é a busca incessante de ser útil, é a busca de entender qual é o nosso propósito. Quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente tem que entender que espiritualidade é uma coisa, religião é outra. Espiritualidade é quando eu entendo a essência das coisas, é quando eu entendo o fluxo, aonde eu estou e o que eu devo fazer. Religião qualquer um pode ter. Religião é você seguir alguns dogmas, algumas regras e pronto, você está incluso naquele grupo. A espiritualidade vai muito mais além. E nós ainda não sabemos de fato como é a espiritualidade. O Espiritismo nos abre um pequeno caminho, mas são muitos outros caminhos para a gente percorrer. A gente vive-se no mundo material, o dinheiro ele é importante, a gente precisa dele para sobreviver, o mundo material precisa, senão não tem jeito. Dizer que dinheiro não é bom, olha, aí eu já não concordo, eu acho ele maravilhoso. Quem não quiser, dá para mim, eu aceito. Por quê? A gente tem que ter o equilíbrio das coisas. A espiritualidade vem ensinar para a gente qual é o valor das coisas. O dinheiro é bom, sim, mas ele também não pode ser tudo na sua vida. Então, alguns usam Deus para arrecadar dinheiro. Infeliz do ser humano que usa o nome de Deus para iludir, para enganar. E vocês podem até se perguntar,
Mas se ele está pedindo, a pessoa está dando porque quer. Bom, a grande maioria das pessoas, quando procura um lugar, é porque muitas vezes está fragilizado. E muitas vezes, quando a gente vai falar assim, eu sou de um centro espírita, eu ouço muito aquela pergunta, mas o centro é forte? Olha, o centro eu não sei, quem tem que ter força é você. Quando eu vou numa igreja e eu estou ali afundado em dívida, eu estou ali quase enfiando a corda no meu pescoço, que eu não vejo solução para a minha vida financeira. Eu vejo aquela propaganda, vem para cá que você vai se enriquecer. O que eu tenho que fazer? Eu quero também. As pessoas, quando estão vulneráveis emocionalmente, elas não conseguem enxergar para fora daquela realidade. Vem alguém e te oferece uma solução rápida. Ora, eu quero livrar da minha dor, então eu vou seguir essa receita. Mas a espiritualidade não tem receita, é cada um fazendo o seu próprio caminho. Então, muitos usam o dinheiro de uma forma benéfica. Eu não sei se eu citei no nosso último encontro, tem uma grande indústria farmacêutica brasileira que está investindo 300 milhões de reais numa pesquisa científica no espaço com o vírus cristalizado da Covid. É muito dinheiro investido. Pode ser que dê errado, mas se der certo, meu Deus, os avanços serão incalculáveis. Mas é aquilo, tudo tem um propósito. Aí a gente começa a se perguntar, o dinheiro é necessário sim, tudo que nós temos hoje falando em saúde vieram de pesquisas que são muito caras, a área científica é muito cara, tudo é absurdo. E aí é o ponto que a gente quer chegar, a ciência e a espiritualidade. Bom, espiritismo é ciência. O espiritismo, como a gente começou a falar, é um dos caminhos que nos levam para essa espiritualidade. Mas e a ciência? A ciência já encontrou a espiritualidade? Será que está muito longe da gente saber o que de fato pode contribuir ou não? Hoje eu gostaria de focar, quando a gente fala de ciência, é uma coisa muito abrangente, dá para falar muita coisa. E eu, infelizmente, não tenho um conhecimento científico para divulgar uma ideia. Eu só posso falar daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço. Como eu não conheço a ciência, o que eu consegui pesquisar para essa noite foi a ciência médica abordando a espiritualidade. Bom, como que isso acontece? Na verdade é o seguinte, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela começou a trabalhar espiritualidade nos consultórios médicos. Começou com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e hoje na nossa cidade de Pouso Alegre nós já temos alguns médicos psiquiatras que estão usando esse protocolo, essa orientação da Sociedade de Cardiologia para o consultório psiquiátrico. Isso aqui é só o começo de um grande avanço que vai acontecer, porque a ciência já está encontrando a espiritualidade. Então, eu agora vou ler para vocês alguns trechos do que a pesquisa está dizendo para nós. A Sociedade Brasileira de Cardiologia foi uma atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular em 2019. E tem aqui para nós a seguinte informação. A introdução deles é a seguinte. Isso é um estudo científico, tá? Há um conjunto de evidências que demonstram forte relação entre espiritualidade, religião, religiosidade e os processos de saúde, adoecimento e cura, compondo junto dos aspectos físicos, psicológicos e sociais a visão integral do ser humano. Espiritualidade, historicamente, era considerado um processo que se desdobrava dentro de um contexto religioso, com instituições destinadas a facilitar a espiritualização do praticante. Só recentemente, a espiritualidade tem sido separada da religião, como uma construção distinta.
Achava-se que religião e espiritualidade era a mesma coisa. Aqui, os próprios médicos já estão entendendo que não. Espiritualidade é o equilíbrio do ser. É o que eles vão dizer para nós aqui nessa pesquisa. Para o grupo de estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal. Então, a Sociedade de Médicos aqui está dizendo que são comportamentos e atitudes nas circunstâncias de vida. Atitudes e comportamentos. Lá no começo, quando Kardec ia falar de religiosidade, ele falava do quê? Atitudes e comportamentos. Consideramos importante que seja valorado como espiritualidade o que seja passível de mensuração em todos os indivíduos, independentemente de afiliação religiosa, que inclui os ateus, agnósticos ou mesmo aqueles com afiliação religiosa, porém sem observação e sem prática da mesma. Para alguns, tanto os ateus quanto os agnósticos, embora não acreditando ou sendo incertos sobre a existência de Deus, ainda assim possuem uma forma de espiritualidade baseada na filosofia existencial, encontrando significado, propósito e realização na própria vida. A espiritualidade evoca preocupações, compaixão e uma sensação de conexão com algo maior além de nós mesmos. Então, é o aspecto filosófico da espiritualidade que o Espiritismo também nos ensina, porque Espiritismo também é filosofia. Espiritualidade pode incluir religião, pode incluir artes, relações com a natureza, e para alguns, através do conceito de humanismo secular, este está enfatizando a razão, a investigação científica, a liberdade e responsabilidade individual, os valores humanos, compaixão, a necessidade de tolerância e cooperação. Parece que eu estou lendo algo espírita, mas é algo médico. Além dos aspectos comportamentais, a maioria dos estudos demonstram a relação benéfica entre espiritualidade, religiosidade e variáveis fisiológicas e fisiopatológicas de muitas entidades clínicas. Se a gente está chegando nesse consenso, por que então falar de espiritualidade? Por que abordar isso num consultório médico? E a justificativa deles, brevemente, tem o seguinte dizer: a abordagem é muito importante, pois muitos pacientes são religiosos ou espiritualizados e suas crenças influenciam na forma de enfrentamento das situações adversas da vida, podendo ajudar a lidar com a doença. Mas aí tem um outro ponto. Esse dizer é muito forte e é muito impactante. Muitos pacientes são religiosos, né? E, nesse caso, a religiosidade do paciente, ela pode ajudar a lidar com a doença. Ela pode, não quer dizer que vá. Existem algumas crenças religiosas que são contra alguns tipos de tratamento médico. Aí é o que a gente entra em situações muito polêmicas. Não valem a pena nós discutirmos aqui agora, devido ao pouco tempo que a gente tem. Mas algumas que a gente pode citar por exemplo, a transfusão de sangue. Existem algumas definições religiosas que não veem isso com bons olhos. E quando acontece uma necessidade, uma emergência, né, geralmente os médicos, na emergência, utilizam o critério médico sempre de preservar a vida do paciente. Mas isso é muito polêmico, é uma coisa que nós, num país cristão, ainda talvez não estamos preparados para dialogar sobre isso. Uma outra coisa
que é muito polêmica e dá um embate muito difícil de ter um equilíbrio, é a questão de aborto. Muitas vezes, em relatórios médicos, é necessário abortar a criança para salvar a vida da mãe. Mas é uma coisa que a gente ainda não está preparado para discutir. Talvez, quando a gente se espiritualizar um pouco mais, a gente consiga entender isso. Por mais que a gente tenha grandes avanços na ciência e que a ciência já está encontrando a espiritualidade, nós ainda temos muita coisa para caminhar, muita coisa para entender, e aqui está dizendo bem isso. Pode ajudar, pode, mas também pode prejudicar. E como abordar a espiritualidade e a religiosidade com o paciente? Existem várias formas, segundo eles dizem aqui. O mais importante é que isso seja feito de forma sensível, sem promover ou prescrever religião alguma, sem prescrever orações ou práticas religiosas. Mensurar a espiritualidade e religiosidade na prática clínica é, em pesquisa, um desafio, haja vista a complexidade dos elementos e definições envolvidas na denominação e nas crenças. Bom, aqui tem uma parte da pesquisa que fala de coisas muito interessantes e que mostra para a Sociedade Brasileira de Cardiologia e que está mostrando para os demais médicos uma coisa incrível, os efeitos reais na recuperação do paciente. A prevenção primária, vamos falar sobre isso. Evidências científicas disponíveis descrevem que níveis elevados de espiritualidade estão associadas a menores prevalências de, por exemplo, tabagismo e menor consumo de álcool, sedentarismo, atividade física e melhor adesão nutricional. Mas por que isso? A pessoa que tenta se espiritualizar, ela quer se cuidar. Não que ela não possa beber uma cerveja, ela pode, mas ela sabe que não precisa do excesso. Ah, mas o cigarro faz mal, mas ela pode fumar. Porém, ela tem a consciência de que ela pode tentar parar se ela quiser. E qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a primeira coisa a gente tem que querer. E para a gente querer, a gente tem que tentar. Então, as consequências da espiritualidade dentro da área médica tem uma parte interessantíssima, que não é exatamente uma doença, mas sentimento. Sentimento. A pesquisa fala sobre perdão. Olha que coisa legal. Avaliado por várias escalas, como tendência e atitude, o perdão determina efeitos múltiplos, gerando estados mais favoráveis à homeostase nos aspectos emocionais, cognitivos, fisiológicos, psicológicos e espirituais. O perdão amplia as possibilidades de comportamento, construindo melhores estratégias adaptativas e contrapondo-se aos sentimentos de ansiedade, raiva, hostilidade, que são potentes fatores de risco. Melhora o suporte social, as relações interpessoais e os autocuidados de saúde. Só que é fácil nós falarmos de perdão. Respondam para vocês. Alguém aqui já conseguiu perdoar alguém? Se conseguiu, sabe como isso é difícil. Porque o perdão não é uma coisa que vai vir do dia para a noite. É muito fácil a gente pegar livro espírita, livro religioso, ir na missa, vir no centro espírita, falar de perdão. Mas não é fácil concretizar o perdão. Porque na mágoa que eu sinto, eu preciso sentir aquilo, porque senão eu não vou conseguir perdoar. Muitas vezes, a maioria de nós só consegue perdoar quando aquele ódio, aquela raiva, aquele ressentimento já está causando uma doença física na gente. Uma gastrite, uma úlcera, um ataque de ansiedade e por aí vai. A lista é imensa. Muitas vezes, quando eu entendo que eu estou fazendo mal para mim mesmo, aí eu falo, opa,
Será que eu consigo não sentir mais isso? O perdão não é uma tarefa fácil. Muitos daqueles que vivem aqui com a gente e que conflitam com a gente diariamente são pessoas que ali necessitam de atenção da nossa parte. Não sei vocês, eu passo raiva de segunda a sexta, mas eu tenho a consciência de que alguma coisa eu tenho que aprender. Tem hora que dá vontade de levantar para chorar, mas não dá. Senão, o tempo que eu vou gastar chorando, meu Deus do céu, não vai dar tempo de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, o que eu faço? Eu procuro, de alguma forma, quando chego em casa, equilibrar, tirar tudo aquilo de ruim de mim. Porque a maioria das pessoas não estão preocupadas com o seu bem. São energias muito pesadas. E é difícil você lidar com isso. E a gente vai absorvendo aquilo e esquece de tirar aquilo da gente. E a espiritualidade é um dos recursos que a gente tem para tentar um equilíbrio. Tentar, porque não tem receita. Cada um tem uma forma diferente de conviver com aquela situação e lidar com ela. Tá, tem um dia a dia turbulento, mas eu não preciso entrar naquela tensão. Então, se vigiar para não entrar nessa tensão é um dos cuidados que eu tenho. Isso no meu dia a dia. Cada um de vocês tem uma forma diferente de lidar com isso. Porém, não é sempre que a gente consegue. Não é sempre. Tem dia que dá vontade de chutar o caboclo ali? Dá vontade. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não tenho um revólver no bolso, porque se tivesse, ainda bem que não tenho. Porque a gente passa raiva. E a maioria das nossas atrocidades aqui, de crimes, de briga, de violência, são em momentos de desconforto mental. Não que vocês vão assistir coisas pesadas, né? Mas eu gosto muito de assistir séries policiais. É um mundo incrível. E quando a gente vai ver algumas entrevistas de alguns delegados, alguns peritos, eles falam assim: olha, o assassino é uma pessoa normal, super sociável, todo mundo gostava, mas ele teve um desequilíbrio ali, ele ficou com raiva, 5 segundos de raiva foi suficiente para ele matar o vizinho dele. E aí é onde entra a nossa espiritualidade, onde é que a gente consegue encontrar o nosso equilíbrio. A ciência já está tentando encontrar a espiritualidade, e ela vai encontrar, porque é o progresso natural. A gente não está aqui para sofrer, estamos aqui para aprender. E a espiritualidade vai ser um grande recurso, mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Bom, dentro do que os médicos falam, tem um negócio muito legal também que chama relaxamento e meditação. São práticas bem estabelecidas de abordagem na questão de mente e corpo para melhorar o estresse, e o seu benefício tem sido mostrado em várias populações, incluindo até mesmo pacientes cardiopatas. Com a meditação, constata-se melhor resposta fisiológica ao estresse. Bom, tem algumas outras coisas que está falando de benefício, mas é coisa científica, enfim. E dentro de tudo isso, para finalizar essa parte, eles falam os seguintes dizeres: o respeito à espiritualidade, religiosidade e às crenças individuais é fundamental e deve compor com o plano terapêutico, se não for prejudicial. Se necessário e de desejo do paciente, frente a riscos ou prejuízos, ou em situações de conflito, a presença de representantes ou líderes religiosos pode trazer um conforto, equilíbrio, melhor gerenciamento e contribuir para um desejado consenso. Essa é uma parte que ainda a gente vai ter que caminhar muito para descobrir, né? Porque ainda é muito comum a gente ouvir alguns líderes religiosos falar assim: larga a mão do remédio, larga a mão do tratamento e se entrega para Deus. Lembrando que nós vivemos num mundo material, nós precisamos sim da espiritualidade, mas nós precisamos fundamentalmente dos recursos materiais. Hoje nós sabemos que existem medicamentos homeopáticos, mas também existem as drogas aí que, na dosagem certa, ajudam muito o equilíbrio da saúde do corpo, né? A saúde do espírito nós ainda vamos ter que caminhar muito para aprender. Por isso, a lei do progresso está convidando todo mundo a descobrir isso. A sociedade médica já está fazendo a parte dela.
cabe a nós descobrir a nossa parte individual, o equilíbrio. E já existe um elo, já tem uma ligação aí de ciência e espiritualidade muito pequena. Está começando agora em artigos científicos. Mas lá no passado já existiam médicos, espiritualistas, que já acreditavam ali que uma coisa tinha a ver com a outra, mas até então não tinham evidências. Agora, com a modernidade do tempo que a gente vive, algumas evidências já começam a surgir. E a ciência, ela será completa. E a espiritualidade transcendental. Quando as duas se unirem, quando as duas darem as mãos, o progresso vai ser inestimável. Nós ainda teremos muita coisa para viver. Muito provavelmente não nessa encarnação, mas nas próximas. Veremos o avanço. E uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá no passado. Vamos falar um pouquinho do Chico Xavier. Em 21 de dezembro de 1971, num programa muito famoso, que até hoje tem no YouTube, quem quiser assistir, recomendo, é uma coisa fantástica os dizeres de Chico. O programa Pinga Fogo, da TV Tupi, coloca lá no YouTube, 21 de dezembro de 1971, Pinga Fogo. Chico Xavier falava de muitos avanços que a sociedade vai ter ao longo do tempo. Não é uma coisa tão já. Vai acontecer, mas a gente precisa evoluir. E Chico, naquele relato, né, uma parte muito pequena que ele fala, porque não dá para detalhar tudo, ele fala sobre a colocação de transplantes com órgãos de plástico. Fala-se, a pergunta que fazem para ele é o seguinte: ô Chico, mas e essas pessoas aí que fazem transplante e o transplante é rejeitado? Será que é um karma da pessoa? Será que a pessoa não merecia aquele órgão? E aí ele fala que não é bem assim. Ele fala o seguinte: olha, a sociedade médica tem muito ainda que aprender. E o transplante é um excelente recurso para dar qualidade de vida para as pessoas. Mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. E ele fala sobre órgãos de plástico. E quando eu fui assistir esse vídeo, eu falei assim, mas será que já existe alguma coisa parecida com isso? Né? Porque assim, fizeram aí, desse programa do Chico, que ele participou do Pinga Fogo, fizeram um filme que chama Data Limite, um filme muito interessante. Mas quando a gente assiste o filme, que passa ali alguns cortes das falas de Chico, a gente pensa que o negócio vai acontecer amanhã, e não é bem assim. No programa, ele fala exatamente que são processos, alguns até milenares, que já estão lá desde quando Cristo veio à Terra. Então tem um longo caminho a percorrer. E aí o que acontece? Órgãos de plástico. Meu Deus do céu, será que isso existe? E aí eu tive uma grande surpresa, que aqui no Brasil já existe um paciente, uma criança, com um diagnóstico cardiológico de miocárdio dilatado. O que é um miocárdio dilatado? Não sei, é algum problema de coração. Mas essa criança, no INCOR, no Instituto de Coração, essa criança ela usa um coração artificial. E como ainda é uma pesquisa, a expectativa dessa pesquisa brasileira é ampliar esses corações artificiais e levar, claro, né, ao longo de muita pesquisa, de muito estudo, levar para as pessoas que precisam transplante de coração, levar conforto, porque aí elas não vão precisar necessariamente de um órgão, mas pode ser aí um órgão artificial. A ideia dos pesquisadores brasileiros é, dando certo essa pesquisa, levar isso para o SUS. E isso é uma forma interessante da gente pensar como que a medicina e as pesquisas estão aqui em prol da nossa sobrevivência, da nossa qualidade de vida. Ah, mas tem muita gente que é materialista, que só quer saber de vender remédio para ganhar dinheiro. Tá, tudo bem. Mas a gente também não pode tirar o efeito benéfico dessas pesquisas e o grande alcance que ela vai ter naquelas pessoas que precisam. Então, ciência e espiritualidade, elas se completam. Juntas, elas vão se transformar, principalmente
beneficiar aqueles espíritos aqui do planeta Terra que estão encarnados aqui agora. Muitas mazelas que a gente está sofrendo hoje, amanhã, quando reencarnarmos, já não vamos sofrer. Então, é importante a gente entender o que é a espiritualidade. E o que impede o homem de progredir é ele mesmo. O homem, dono da sua própria vida, cabe a nós fazer as escolhas que a gente quer para a gente. Então, o processo de se espiritualizar, ele nada mais é do que se conhecer. E eu acho que muito pior do que se conhecer é o se reconhecer. É você saber do que você tem e do que você precisa melhorar, mesmo sabendo que essa mudança, a gente tem que abrir mão de orgulho, de vaidade, de mesmo ali, não tendo ali, não estou 100% errado na situação, mas às vezes tentar um equilíbrio, baixar a bola, esperar o momento da raiva passar, esperar o momento ali da euforia, para depois abrir a boca, para depois agir. Hoje a nossa sociedade, hoje o nosso dia a dia é muito imediatista, não deixa a gente fazer isso. A gente quer tudo para já, quer tudo para a hora. E nem sempre é assim. Geralmente é nessas horas de desequilíbrio que acontecem grandes tragédias que têm resultados ali irreversíveis. Então, o processo de se espiritualizar é aquilo que Jesus já dizia: conhece-te a ti mesmo. E a ciência em geral, ela ainda vai encontrar muita coisa. O que eu posso dizer no meio espírita é que existe um autor muito interessante, muito legal, espírita, um médico chamado Dr. Paulo César Frutuoso. Ele já escreveu alguns livros e fala sobre a existência da espiritualidade. E no primeiro livro dele, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: meu Deus do céu, por que a espiritualidade esconde esse negócio? A minha vontade é de bater uma foto ali dos espíritos materializados e transcrever tudo aquilo que eles me falam. Por que eu não posso fazer isso? E a resposta é bem aquilo que Jesus fez no começo. Nós não entenderíamos agora. As coisas que estão chegando a nós, se for divulgadas da forma, através dos espíritos, vai causar mais confusão do que conciliação. Então, não vai adiantar. É necessário primeiro que o homem descubra, para que depois ele entenda o elo que a espiritualidade tem com essas descobertas. Esse é o processo de entendimento do homem. Então, é muito gostoso fazer algumas leituras, e aí você se questiona, fala: meu Deus do céu, se isso fosse jogado para o mundo afora, a gente teria uma condição de vida melhor. Mas as informações já estão aí. Porém, existe em qualquer área da nossa vida seres humanos que ainda são movidos por dinheiro, por ganância e por poder. Enquanto esses seres humanos, movidos por essas paixões desenfreadas, não se espiritualizarem, o nosso progresso ele ainda será limitado. Então, quando a gente vai voltar lá no comecinho e falar de prece, o que a gente pode contribuir para qualquer pessoa, para qualquer espírito, gente viva, gente morta, não interessa. O que você pode fazer para contribuir é a sua prece sincera. É quando sair de casa, peça para Deus: olha, ilumina o meu dia, que eu tenha equilíbrio, porque não é fácil. Só que, quando você pede equilíbrio, Deus é muito legal. Ele vai te dar todas as oportunidades para você desequilibrar. Por quê? Você não está buscando o equilíbrio? É muito fácil eu chegar em casa, assistir televisão, maravilha, vou para casa, tenho um trabalho confortável, estou ali bebendo a minha aguinha gelada, não preciso fazer muita coisa, aí é fácil. Mas e para nós, pobres mortais, que tem que levantar cedo, que tem que pegar o ônibus, que, meu Deus do céu, 5 minutos que você acorda atrasado, como é que eu vou me espiritualizar? Cheio de gente me enchendo o saco, pelo amor de Deus, eu mereço isso, Deus. Ele vai falar: olha, é o seu desafio. Isso você pode vencer. Isso é muito pequeno daquilo que a vida vai propor para você nos momentos certos. E que quando esses momentos chegarem, a gente possa ter aí a oportunidade de se entender, de não cair, mas se reerguer. É no momento difícil, é na doença.
A gente só é igual na doença. E olha assim, né? Se você não tiver recurso, coitado, meu Deus do céu. A gente só é igual na dor, na verdade. Então, quando esses momentos chegarem, porque nós estamos aqui para vivenciar esses momentos, que a gente possa ter resiliência. E nessa pesquisa aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falava muito também sobre resiliência. Não vou falar aqui agora, senão eu vou ficar 10 anos falando. Mas qual que é a mensagem da noite? Ciência e espiritualidade caminham juntos. E a espiritualidade é para nós um equilíbrio. E é cada um de nós que vai descobrir esse equilíbrio. Que a gente possa ter força, que a gente possa ter coragem e que a nossa história de vida sirva para inspirar pessoas. Porque às vezes a gente está triste com uma coisa, a gente está um pouco chateado, momentos ali conturbados, né? Aquela maré de azar. Aí você está até triste, aí você vê a situação do outro ali e fala, meu Deus, o cara está muito pior do que eu e está rindo. Mas aí cada um tem uma forma de viver e de passar por isso. Porque não são todas as pessoas que estão sorrindo que realmente estão felizes. Muitas vezes dentro de cada sorriso tem uma dor. E não tem como eu estar no lugar daquela pessoa para saber. E a espiritualidade é isso, é empatia. Na pesquisa médica fala muito de empatia, os benefícios da empatia. Mas aí para a gente se beneficiar dessa pesquisa médica, a gente precisa se espiritualizar. O que eu queria passar essa noite para vocês é isso. Que a gente possa ter a consciência do que nós somos, do que a gente pode viver, do que a gente pode acrescentar e do que os outros também possam acrescentar de bom na nossa vida. Espero que a gente possa ir agora para as nossas casas, mais tranquilos, mais serenos e firmes de que, quando a gente exercita a nossa fé, Deus e a espiritualidade provêm os recursos. Então, espiritualizar-se é de alguma forma se manter com força para passar por tudo aquilo que a gente tem que passar. A nossa vida não será fácil, mas eu tenho certeza que ninguém aqui nasceu para sofrer. São as oportunidades que a vida está dando para a gente vencer e cabe a cada um de nós cumprir a sua tarefa. Alguns desistem no caminho. Na metade do caminho, alguns não conseguem. Essa não é uma opção. A nossa opção é ofertada de vencer. Mas cada um no seu tempo e sem julgamento. Agradeço a presença de cada um de vocês. Que a gente possa voltar mais espiritualizado para as nossas casas.